bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast do programa Cinco Sentidos. Eu sou Viviane Barbosa, jornalista e consultora de comunicação digital. Neste espaço, abordamos temas de bem-estar, saúde mental e equilíbrio emocional que são tão importantes, principalmente neste momento de pandemia que aumenta o nosso estresse e ansiedade. O tema que iremos abordar é sobre infoxicação, ou seja, os excessos de interações virtuais estão contribuindo para o nosso adoecimento emocional? Para o estudioso espanhol Alfonso Cornella, a resposta a essa pergunta é um sonoro sim. Tanto que ele criou o neologismo infoxicação, uma palavra que sintetiza o excesso de informação disseminado pela internet e pelas redes sociais. A infoxicação já é uma realidade na quarentena. Uma pesquisa chamada Deus Me Lives, do podcast Caos Corporativo, sobre conteúdos disponibilizados online durante o isolamento, revela que as pessoas estão ficando ainda mais ansiosas com tantas lives e webinars. Afinal, isso é uma pandemia e não uma competição de produtividade. Para falar sobre o assunto, convidamos a querida e renomada doutora Daniele Donato, psicoterapeuta, palestrante, coach de carreira e que desenvolve um projeto para psicólogos recém-formados. Seja bem-vinda, doutora Daniele. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para fazer esse podcast e auxiliar de alguma forma as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos começar o nosso podcast, doutora Daniele. Eu gostaria de perguntar o seguinte: em meio à pandemia, as pessoas estão sofrendo de muita infoxicação, além de estarem trabalhando demais. Quais as dicas que a doutora recomenda para manter a saúde mental equilibrada e com menos ansiedade? Então, pandemia, isolamento social, tecnologia, infoxicação. O que é infoxicação? É o excesso de informações que o nosso cérebro recebe. Ele fica intoxicado pelo excesso dessas informações. Algumas informações a gente tem acesso normalmente, né, que sejam aquelas das pessoas que estão ainda estudando, então precisam nutrir o cérebro com essas informações, com os aprendizados. As informações daqueles que estão trabalhando, então precisam ter uma reflexão, precisam pensar, precisam trabalhar, precisam desenvolver. Existem também as questões pessoais, a preocupação que a gente tem hoje em relação à família, em relação ao que virá. Então tudo isso é informação. E o cérebro acaba ficando sobrecarregado, né? São as incertezas, são as dúvidas, são as próprias cobranças, né, que a gente tem, nós mesmos nos cobramos muito, né? Então isso tudo, esse excesso de informações, essa infoxicação, torna o cérebro mais lento, né? Ele tira a capacidade do cérebro de pensar, de raciocinar, de refletir. Então fica difícil para o cérebro processar esse conjunto de informações, esse excesso de informações. O que eu tenho percebido aqui no consultório, né? Eu tenho feito os atendimentos online, tenho percebido dois perfis de pessoas, né? Aquelas que ficaram mais lentas, não conseguem pensar e acabam ficando com um pensamento muito focado, muito ansioso, mais letárgico, né, nas ações. E aqueles que, para fugirem dessa questão dos pensamentos mesmo, de ficarem presos à preocupação, acabam se dedicando 2, 3, 4 vezes mais ao trabalho, inclusive se esquecendo de dar aquelas paradas, porque se a gente pensar numa rotina de trabalho dentro das empresas, né, do meio corporativo, as pessoas têm sim tempo para fazerem as pausas para um café, para conversar, elas têm a interação social, né, com os colegas de trabalho, e dentro de casa o que acontece? Elas mergulham no trabalho e esquecem, inclusive, muitas vezes até de almoçar, né, de dar aquela paradinha, de dar aquele descanso, de respirar um pouquinho. Então, tanto para um grupo quanto para o outro, o que eu vou dar de dica aqui para manter um pouquinho mais equilibrada essa questão da ansiedade? Lembrar que a ansiedade, ela libera, faz com que o nosso organismo libere
adrenalina e outros hormônios. Então esses hormônios, esse excesso de química no nosso organismo, ele acaba por intoxicar também o nosso organismo. Então a hidratação, ela é imprescindível, porque ela auxilia na desintoxicação do nosso organismo. Então quando a ansiedade domina, o organismo libera adrenalina e outros hormônios. E a sensação que a gente tem da ansiedade, ela só vai piorando, né? Então a água é a melhor forma de você limpar o sangue para ajudar a eliminar esse excesso, né, de toxina do organismo através da urina, ok? Uma outra dica que eu dou é a respiração. Por que da respiração? Ela é uma forma de reduzir a ansiedade também, porque ela está diretamente ligada à oxigenação do cérebro. Então, aquele cérebro que não está sendo oxigenado adequadamente, ele vai ficar com um pensamento muito rígido, um pensamento fixo em algumas coisas, e principalmente quando se está ansioso, os pensamentos são negativos, né? Então, a parada para respirar, ela é muito importante. Quando a gente não respira direito, o que acontece? O coração está acelerado por conta da adrenalina que está ali, né? Então, você tem a aceleração dos batimentos cardíacos. Com isso, você tem a redução da qualidade dessa respiração, porque ela vai ficar mais rápida e mais curta, né? Isso diminui o oxigênio no sangue, que vai levar esse oxigênio até o cérebro. Com a redução do oxigênio no cérebro, a tua capacidade de reflexão ela fica reduzida, né? Então, em contrapartida, se você faz uma respiração adequada, você vai levar oxigênio suficiente para o teu cérebro e você vai reduzir também essa ansiedade, vai aumentar a tua capacidade de refletir, de pensar e de desenvolver, às vezes, o teu próprio trabalho, de pensar em relação às situações cotidianas, enfim. No modo geral, o oxigênio do cérebro é imprescindível. Que conteúdos a doutora sugere para manter a mente sã e equilibrada em tempos de isolamento social? Em termos de conteúdo, o que a gente pode, né, dar de dica? Primeiro que é você selecionar o tipo de informação que você quer. Então, escolher aí um meio de comunicação que você prefira ouvir e ter acesso uma única vez ao dia. É o suficiente para você ficar informado, para que você esteja atualizado com as informações mundiais. Buscar fazer, como eu falei anteriormente, fazer a hidratação correta, lembrar de beber bastante água, fazer as respirações. Uma outra coisa importante que a gente pode, né, citar, as pessoas estão carecas de saber, mas a gente acaba esquecendo, que é a prática de exercícios físicos, fazer o alongamento, principalmente porque a gente não está se deslocando muito, né? Então o alongamento ele é muito importante e ele traz uma sensação de bem-estar para as pessoas. E principalmente lembrar que essa situação vai acabar, ela não vai permanecer, ela não vai perdurar a vida toda. A gente teve um começo, estamos aí praticamente que no meio da situação, mas ela vai ter um fim, né? Quanto tempo vai levar, se daqui a 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe ela tem um fim. Buscar por atividades prazerosas, né? Fazer, jogar, ler, ter alguma atividade manual para quem gosta de pintar, para quem gosta de bordar, de fazer tricô, enfim, ter essa atividade como também saída. Lembrar, inclusive, que essa é uma oportunidade que muitas vezes não se tem por conta da quantidade de compromissos que a gente tem diariamente. Muitas das coisas que a gente fala, eu tenho um hobby, mas eu não tenho tempo. Hoje você tem tempo para praticar o seu hobby, né? Desde que, óbvio, seja alguma coisa que você possa fazer dentro de casa. Mas a gente tem, nesse momento, a chance de desenvolver e de fazer, né, de colocar em andamento alguns projetos, algumas vontades que quando você tem a sua rotina normal, você não consegue lidar. Já sabemos que quantidade jamais será sinônimo de qualidade, não é? Como disse o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, informação é base para o conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Qual a mensagem da doutora para as nossas ouvintes do podcast 5 Sentidos? Grande Cortella,
A gente precisa lembrar o seguinte, que somos uma máquina, né? Uma máquina onde nós temos um corpo, a gente tem uma mente e a gente reage de acordo com a qualidade daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente tem no nosso organismo, né? Qualidade de saúde física e mental. Então, a dica que eu dou é selecione aquilo que você quer de alimentação com qualidade, selecione aquilo que você quer para o teu corpo em termos de atividade física, aquilo que te traga benefícios físicos e mentais, e selecione principalmente nesse momento aquilo que você quer acumular de informações de qualidade, informações que te tragam alguma coisa boa, que te deixem em paz. Esse excesso de informações negativas vai gerar ainda mais ansiedade. Então escolha, lembre-se da qualidade. Você pensa num bebezinho, né? Você vai colocar qualquer coisa na alimentação dessa criança? Não, você vai selecionar. Então lembre-se que você é responsável por aquilo que você consome, por aquilo que você coloca para dentro, seja a alimentação ou informações. Agora vamos para as dicas do momento Bem-Estar 5 Sentidos. Agora, doutora Daniele Donato, quais são as suas dicas de obras para as nossas ouvintes? Vou deixar aqui nome de 3 livros que são bem interessantes e fazem com que você reflita o dia de hoje. Um deles é A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi. Ele aborda o porquê que muitas vezes as pessoas fazem as coisas ou concordam com uma porção de coisas só para não desagradar. É aquela insegurança que as pessoas sentem e uma necessidade de ser aceito, de ser querido. Então é um livro bem interessante mesmo. O segundo é A Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco. Ele fala sobre a gratidão e a possibilidade que a gente tem de conseguir ressignificar a vida através da gratidão, através da compreensão, dos entendimentos do que é viver, do que é você poder estar, ser e estar. A terceira dica é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Ele é uma conversa bem interessante que a gente não sabe se ele teve esse contato com o diabo ou se ele fala com o inconsciente. Se puxar pelo viés da psicologia, é o inconsciente. Todas as nossas dúvidas, os nossos anseios, tudo aquilo que a gente muitas vezes não pensa, né, não faz a reflexão e por que a gente age de determinada forma. É bem interessante. Quanto a filmes, eu posso indicar Invencível, que é baseado numa história real e fala muito sobre resiliência. Para aqueles que gostam de um bom drama, O Melhor Aluno da Classe. Ele fala sobre as dificuldades de uma criança com síndrome de Tourette. É bem interessante. Para aqueles que gostam de um bom suspense, O Poço, está passando na Netflix. É um filme pesado, mas ele busca muito da reflexão. Então, quando o filme acaba, é aquele filme que você fica, poxa, qual foi a mensagem do filme? O que ele quis passar? Qual foi a verdade? É legal também. Espero que eu tenha podido passar algumas informações para vocês e que tenham gostado. Um abraço, obrigada a todos. A minha dica para vocês é a estreia do documentário Becoming, da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Eu achei muito interessante a narrativa do documentário dela, que ela faz em formato de talk show. É uma retrospectiva de várias entrevistas nas quais ela fala com o público, ela fala sobre a carreira dela, ela fala sobre os bastidores do poder. Ela visitou 34 cidades americanas para divulgar a obra dela, que, segundo nós temos acompanhado aí, é uma das obras mais vendidas, um dos livros de memórias mais vendidos do mundo. Outra dica de série também na Netflix é a Anne Wynne, que conta a história de Anne Shirley, uma órfã tagarela que tem muito a ensinar ao público sobre respeito, imaginação e resiliência. A história, dividida em 3 capítulos, inspira crianças e adultos ao redor do mundo, pregando empatia e igualdade.
Termina aqui mais um episódio do programa 5 Sentidos, que é um oferecimento do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo, uma grande parceira na realização desse projeto. Vamos deixar na descrição do episódio todas as dicas aqui mencionadas por nós e pela querida doutora Daniele Donato. Até a próxima!